Eu acho que é o mesmo fenômeno, ok? Vamos pensar em culpa. Geralmente a culpa, ela é uma coisa meio óbvia da gente pensar por que ela existe, né? É, basicamente eu fiz algo, né? Meu organismo realizou um determinado comportamento no passado. Só que, logo no momento que a gente está fazendo aquilo, pode ser um pouco difícil disso acontecer, mas muitas vezes acontece. Às vezes a gente está sendo obrigado a fazer uma coisa que a gente já não está gostando, né? Mas enfim, mas na maior parte das vezes, depois de a gente ter feito aquilo, a gente sente essa tal dessa culpa ou do arrependimento. Porque a gente olha para aquilo que a gente fez, né, para aquele comportamento, para aquela escolha, e a gente fala, cara, não gostei disso. Não achei de bom tom. Né? Então a gente sente culpa por alguma coisa que a gente fez, ou um arrependimento por alguma coisa que a gente fez, ou às vezes até por algo que a gente deixou de fazer. Porque, como diria Sartre, né, o nosso caro filósofo, não escolher também é uma escolha, não fazer também é fazer algo. Né? Então, quando a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente está fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Também é uma escolha. Né? E isso a gente tem. E o Sartre é um exemplo muito divertido para a gente falar sobre isso, inclusive, porque ele era um filósofo francês dentro do existencialismo. E no caso, ele era até um pouquinho extremista em alguns posicionamentos dele, mas é porque eram posicionamentos essencialmente políticos que acabavam se misturando muito, eu diria até no bom sentido, com a filosofia dele. Porque ele vivenciou a Segunda Guerra Mundial na França. E como muitos sabem, boa parte da França foi de fato tomada pelos nazistas, inclusive Paris, a capital. Né? E muitas pessoas, muitos franceses, ajudaram na ocupação nazista. Ajudaram a entregar, por exemplo, vizinhos judeus, né, para os nazistas. E o Sartre, depois de a guerra já ter terminado, ele ficou de cara com tudo isso, ele ficou putaço, ele falou assim, cadê a autorresponsabilidade das pessoas? E daí as pessoas falando, não, calma aí, é porque na verdade eu estava numa situação em que eu estava sendo impelido a fazer algo, eu não tinha escolha. E o Sartre falava basicamente um grande de um teu cu. Então assim, ele estava muito de cara por tudo que tinha acontecido, porque ele vivenciou uma coisa horrível lá. Então por isso que a filosofia dele é um pouquinho extremista nesse sentido. Mas eu acho que ela é muito útil aqui pra gente. Porque a gente tem muito essa questão de que também deixar de fazer algo é algo que muitas vezes causa culpa e arrependimento. Né? Não fazer uma escolha também é uma escolha. Né? Então isso a gente acaba trabalhando muito em terapia muitas vezes. Ou seja, por que a gente sente esse mal-estar com relação a algo que já ficou no passado? Né? Por um grande motivo chamado autoaprimoramento. Evitar repetir os seus erros. Né? Se a gente chega na conclusão de que alguma coisa que a gente fez não foi legal, que aquilo não é bom para nós, não é bom para os outros envolvidos, ou para todo mundo, inclusive a gente, é interessante para o nosso organismo, para a nossa pessoinha, que a gente pare de fazer aquilo. Que a gente mude o nosso comportamento, que a gente evite aquele mesmo comportamento no futuro. Ok? Então, a gente está falando de um sentimento que é negativo, que não é gostoso de sentir, que está relacionado com coisas do passado e que é muito importante para o nosso autoaprimoramento. Ele vai impelir, vai motivar a gente para uma mudança. E isso é para brincar um pouco de dar um tapa na cara daquelas pessoas que ficam falando o tempo inteiro, mas não tem que se importar com o passado, não sei o quê. Não, gente, não é não se importar com o passado. A gente tem com toda certeza que se importar com o passado. O passado é parte de nós, ele é parte da nossa identidade. A questão é como a gente se importa com o passado, ok? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, o que acontece? A gente pode, com toda certeza, ter uma culpa e um arrependimento funcional, que é, a gente fez algo, a gente se sente mal, geralmente posteriormente com aquilo que a gente fez, ou na hora mesmo, e a gente muda o nosso comportamento, percebendo isso, para evitar fazer aquilo no futuro. A gente tenta um outro tipo de comportamento que a gente acha que vai ser mais benéfico para nós ou para todos os envolvidos. Perfeito, né? Culpa e arrependimento super de boas. E de novo, até pode continuar rolando uma culpa lá de fundo no restante da vida. A gente sempre vai lembrar, cara, aquela primeira vez que eu fiz aquilo, eu ainda sinto um pouco de culpa. Mas se aquilo tiver autocontido ali, depois de a gente estar fazendo diferente ao longo da vida, isso pode ser muito positivo, porque ajuda a gente a lembrar de não cair naquele erro do passado.
ok? Então ter aquele incômodozinho pode ser até positivo para o restante da vida. Tá tudo bem, teu organismo está funcionando bem, tá certo? Mas quando que ela fica disfuncional? Bem, a gente tem uma conversa que começa de uma maneira muito parecida com o que a gente falou agora há pouco. A primeira coisa é quando a gente continua insistindo no erro, ou quando a gente tenta ignorar a culpa e não aprender com ela e pensar, não devo sentir culpa pelas coisas que eu fiz. Culpa é um sentimento abaixo de mim. Nossa, pensei em beneath me, do inglês, mas tudo bem, a gente nem fala isso direito em português. É um sentimento que eu não mereço sentir. Pô, isso aí já não dá certo, porque a gente não aprende com um sentimento, né? Aí a gente tem esse primeiro ponto e tudo que eu falei anteriormente se repete aqui, né? Se a gente continua fazendo a mesma coisa e tudo mais, geralmente, mesmo que a gente tente ignorar a culpa, ela vai ficar lá no fundo. A gente varre para debaixo do tapete, varre para debaixo do tapete, varre para debaixo do tapete e chega um momento que a gente tropeça na montanha que a gente criou embaixo do tapete. A gente tá andando bem de boa e faz que nem minha mãe ontem, né? Cai de cara no chão e quebra o nariz. E aí o que acontece, né? A gente precisa evitar esse tipo de coisa. Então, entender e dar vazão à nossa culpa é muito importante e ver o que a gente consegue mudar com relação a isso é muito importante também, por nós e pelas outras pessoas envolvidas, muitas vezes. Se isso está de acordo com o teu código moral, pode ser muito interessante e evitar conflitos éticos, que foi o que a gente falou na live passada, quando estava falando de indignação e de desgosto e de decepção também, né? Então, toda a questão de valores pessoais e etc. Então, dois coelhos com uma, com uma caixa d'água só, que nem o pessoal brinca. Então, esse é o primeiro ponto. Só que como eu falei isso agora há pouco, eu não vou me repetir muito mais. Mas aí vem o segundo ponto, que é uma culpa muito disfuncional e que aparece muito, mas muito na terapia, ok? Eu já atendi quase 100 pessoas e eu diria que isso que eu vou falar agora é algo que eu vi em praticamente metade dos meus pacientes de alguma maneira. É um sentimento assim muito, muito, muito comum para pessoas que estão em sofrimento emocional, que buscam psicoterapia. É um sentimento que vem muitas vezes baseado num aprendizado errado que a gente acaba fazendo, uma distorção cognitiva. Tem a ver com duas distorções cognitivas que eu vou falar em uma outra live um dia, é a personalização e a segunda que é um combo de maximização e minimização. Não vou entrar no assunto hoje, mas para quem depois no futuro, quem por acaso esteja assistindo isso aqui gravado, né, eu já tenho lançado as outras lives, vai saber do que eu estou falando. Tem no meu Instagram também essas coisas aqui, se vocês quiserem ver. Eu tenho um carrossel com as distorções cognitivas. Mas o que acontece? É muito comum que as pessoas tenham passado muitas vezes por uma vida cujas pessoas que estavam ao redor, muitas vezes os próprios cuidadores dessa pessoa, eles culpavam muito a pessoa por qualquer coisa. Muitas vezes culpavam a pessoa por coisas que não dependiam dela. De novo, por que você não foi mal? Por que você não foi bem no colégio? Às vezes o pai, a mãe nem considera a possibilidade de que às vezes o colégio está ensinando muito mal. Tem isso, às vezes o professor é uma porcaria de um professor. Isso acontece, né? Profissionais ruins existem em todas as áreas. E daí já culpa diretamente a própria pessoa. Foi porque você não estudou bastante, você ficou lá jogando LOL e você e começa e descasca e tal, né? Então, muitas vezes a gente cresce em ambientes aversivos que ensinam a gente que todos os resultados negativos são nossa completa e total responsabilidade. Inclusive, um discurso que é amparado, quando a gente cresce, pela cultura do management, que eu falei lá da live anterior, da cultura do management, esse nome mesmo, né, a cultura gerencialista, traduzindo para um pouco português, que também fala muito de uma autodeterminação absoluta, o self-made man, o homem que faz a si mesmo, né? Você é completamente responsável por todas as suas conquistas e por todos os seus fracassos. E na verdade é muito diferente disso, que na verdade muitas pessoas contribuem para o nosso fracasso, para o nosso sucesso, as condições materiais que a gente tem, de novo, estou falando do materialismo filosófico, de condições de realidade, não estou falando apenas de dinheiro, mas dinheiro é uma parte desse materialismo filosófico, né? Tudo isso vai contribuir, por exemplo, para a gente obter sucesso ou fracasso em alguma coisa, né? Então todo esse discurso social
e que muitas vezes encontra eco, encontra espaço no discurso das pessoas que muitas vezes nos criaram, isso faz com que a gente vá aprendendo ao longo da vida a se culpar completamente por qualquer engano, por qualquer erro, por qualquer coisa, e a pegar muito pesado com nós mesmos. Ok? E isso é uma culpa e um arrependimento que acaba vindo, porque geralmente o que a gente sente são essas duas coisas, né? Ou essa coisa com qualquer um desses nomes. Mas a gente sente uma culpa que é claramente disfuncional nesses casos.